em que aquela alergia também provoca feridas, num processo bem grave, que são quadros mentais e emocionais, que às vezes não vão ser olhados, porque o foco é o tratamento da criança. Então, Exatamente. então, o que é que acontece? Os pais, a gente também não pode cobrar dos pais essa super postura, tá? A gente precisa ser Exato. sensível. Então, e isso é uma coisa que é muito delicado de falar, porque eu tenho um caso, né, que é um caso relacionado à alimentação, mas que é um caso diferente de uma alergia. É uma criança que tem um processo de anorexia, a criança tem 6 anos e tem anorexia. E quando a mãe chegou pra mim, a mãe estava destroçada e ninguém olhava pra essa mãe destroçada. Porque o foco era a criança com o problema que ela estava passando a alimentar, e existia uma culpa por trás da mãe que era uma absurda, uma cobrança absurda, Sempre. e o medo dela, ela ignorava, ela não enxergava o medo dela. Né? Por que ela não enxergava? Porque tinha muita coisa por cima que fazia com que aquele hiperfoco fosse para algo que para ela era uma questão de vida ou morte, né? Era uma condição de vida, porque a Exato. criança estava subnutrida. Então, assim, são questões que a gente precisa olhar com sensibilidade, porque sim, impactam emocionalmente, e aí a gente não pode cobrar uma postura tão firme. A gente precisa tratar essa família. Né? Exatamente. Lógico que a gente também não vai o quê? Olha, mãe, tenha medo mesmo, seu filho pode morrer. Não é isso. Não é, Não é drama, não é não é piorar a os extremos, situação. né? É, Exatamente. Mas é olhar com sensibilidade e entender que é uma família que às vezes precisa desse cuidado, né? De exato. entender que o profissional que sabe, às vezes, o direcionamento, você sabe que aquilo ali tem uma evolução clínica positiva, porque é uma criança que tem um bom prognóstico, mas se você trata isso com essa simplicidade, a mãe pode se sentir doída, mexida, né? Poxa, como assim? É meu filho, eu acho que meu filho vai Como morrer. se não fosse valorizado, Então, fosse né? valorizado, exatamente. Então, a gente não pode querer acabar com o medo causando um processo ou criando um impacto que também é negativo, que é da gente não enxergar o sentimento do outro, a gente Exato. negligenciar essa emoção. Então, a gente precisa estar atento, sim, a isso, mas com esse cuidado, né? De sempre estar enxergando um papel, às vezes, super protetor, não com o nosso julgamento. Ah, esse É, menino é assim que a mãe protege. Ah, porque ele não tá comendo outras coisas porque a mãe não quer dar nada. Não, vamos olhar com calma e vamos entender que essa mãe também tá ferida. Então a gente olha exato. para ela com sensibilidade e a gente insere ela no tratamento do filho de forma colaborativa e funcional, porque o que a gente quer é o que ela quer também, que funcione, que dê certo, né? Então a gente faz um movimento que Exatamente. é muito sensível e é muito sistêmico, né? E por isso que às vezes a psicologia, a nutrição e às vezes a medicina também, a pediatria Andam caminham mãos bem pegadas. juntinhas. Isso. Exatamente.